Boa noite a todos, né? Vamos dar início aos nossos estudos do livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo é o 23. Semana passada a gente tinha lido o capítulo 22, Os que Dormem. E hoje seria um complemento da semana passada, né? Enquanto Alfredo continuava dirigindo o serviço, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde assinalava os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Na semana passada a gente viu que uns recebiam o passe, outros recebiam o alimento, né? E uns não recebiam nada, e esses seriam os que não recebiam, né? O auxílio. Precisando acentuar a experiência e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanham-os curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosos os terríveis daqueles máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios escolhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético, as percepções, para ajudar efetivamente aos nossos amigos encarnados. É necessário saibamos ver com clareza e precisão. Identificando os doentes imóveis, acrescentou: todos que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Que seria o mau sono, seriam os pesadelos, né? Assim, a consciência tá pesada e esse é o nosso maior inimigo, né? Inimigo sim, né? Porque é a nossa consciência. Se você tá bem, a consciência vai te cobrar. Se você fez alguma coisa errada, ela também vai te cobrar, né? Você pode fugir de tudo, aos olhos dos homens, tentar fugir aos olhos de Deus, mas da sua consciência não vai fugir. Então, a lei divina é sagrada, né? Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Então, assim, aqueles que estão com consciência aliviada, que trabalham, tudo, eles vão ter um repouso também, né? Que, como a gente já tinha visto antes, no nosso lar, né, é necessário ter esse repouso também. Tem uns espíritos que não tem, né? O governador não tem, mas por opção dele. Mas é necessário para ter uma tranquilização também, mas é aquele repouso mais retificado, né? Igual quando a gente dorme também, que se a gente não tem pesadelo, tem um sono mais leve, você descansa muito mais do que quando você tem aquelas turbulências, né? Fez uma pausa como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou. Mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio de lição e continuou. Então, esses que têm um repouso tranquilo, eles não precisam ficar ali nesse lugar, né, onde estariam os que dormem, né? Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelo. Que vem falando. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam aparentemente mortos são presos de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas, agora a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. É com expressão se decidida, concluiu resoluto, mãos às obras. Designando-se-me em corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente nessa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe com todas as possibilidades de percepções ao seu alcance. Sinceramente, interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os seus recursos mentais.
À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefado, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Então, assim, ele não prestou atenção no que estava acontecendo em volta, assim, mentalizando, ver o que tinha acontecido com aquela mulher, para ela estar naquela situação, né? Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, sublime, incapaz de defender-se. Nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando com tom lúgubre. Morrerás essa noite. Viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lagrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mate, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás, mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quisesse seguir-me, é preciso vingar-me. Então ela tinha um caso com ele, né? Eles dois tinham um caso. E ele não queria ficar com ela, porque ele era casado e tinha a família dele, né? Só que ela não aceitava essa rejeição, né? E com isso ela se vingou, né? E matou ele, né? Assim, envenenou ele. Então, assim, é complicado, né? Rebolgando-se no assoalho, tornava-se infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderia auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe. Morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou-se em um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se dos isolamentos em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Vi-a dispondo o cadáver para que a cabeça decepada a passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Então, assim, ela, além de ter envenenado ele, ainda deu uma martelada na cabeça dele, mas para fugir aos olhos da sociedade, né, para mostrar que não tinha feito nada, levou o corpo até um trilho e colocou no trilho do trem de ferro, para o trem de ferro passar em cima e dar a intenção de que foi um suicídio, né? Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negra veste. Era ela, agora, quem acusava a estranha embriaguez de pavor. Venceram um pobre homem vigilante, mas, ao meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Então, assim, ela fez isso, nessa crueldade de matar o amante, né, que não queria mais nada com ela, mas ela não quis aceitar. E, assim,
aos olhos dos outros eu não tinha feito nada, mas e o íntimo dela? Então assim, os espíritos começou a perturbar ela. E vai saber se o próprio espírito também não perturbou, é o próprio que foi assassinado. Então assim, e assim, independente de espírito, porque a gente atrai o nosso semelhante, né? Independente, então você vai atrair aqueles que estão mais afim de você. E outra coisa, assim, o que é a consciência dela, porque assim, querendo ou não, ela fez aquilo por vingança, por ter sido rejeitada, mas é a consciência dela. Como que ela aceitou isso aqui? Entendeu? Então assim, ela querendo ou não, ela estava se cobrando daquilo ali, né? Senti-me como espectador que precisava movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar. Pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la, se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-ia dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem as manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniram à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Interessante aqui, ele fala, né, que assim, independente do ato criminoso que ela fez, a gente não deve julgar. Então assim, porque ela própria estava se julgando, porque isso aqui é a consciência dela, cobrando ela, e é onde ela ficou meio perturbada desse jeito. Então assim, independente do erro do próximo, a gente não deve julgar, e sim ajudar, né? Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Então, assim, ele queria ajudar ela, independente, porque ela era filha do pai também, ela é irmã, então assim, merece ajuda como todos, né? Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era-me certo que exclamava bondoso: vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde certeza disso e continue buscando a compreensão para recorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que há dívida em toda parte ainda com os devedores. Bastará lembrar sempre que há dívida em toda parte anda com o devedor. Então a dívida sempre vai estar junto com o devedor. Então não adianta você pensar que eu vou cometer um crime e vai ficar impune, que não vai. Um dia isso vai te cobrar, entendeu? E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Então assim, é interessante que assim, por pior que seja o criminoso, por mais erro que a pessoa tenha feito, a gente não deve julgar, e sim ajudar, né? Porque assim, ela errou, ela cometeu um crime, mas quem de nós nunca errou, né? E por que julgar o próximo, né? Achar que é superior ao outro, né? Então, assim, a gente não deve julgar, e sim o que eu posso fazer é orar pelos aqueles que sofrem, independente do qual crime que ele tenha feito e que continua fazendo, é ter piedade deles e que, assim, o pai não deixa nenhum filho a mercê, né? Então, assim, não vai deixar, por mais criminoso que seja, ele não vai abandonar o filho dele, né? E agora eu vou dar um espaço para quem quiser comentar alguma coisa.